Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Para que eu tô ajeitando a luminosidade aqui. Pronto, ficou muito claro, meu Deus do céu. Pronto, beleza. Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aula é voltada para os alunos do sétimo ano do Colégio Alfinísia Freire. A disciplina é, ai meu Deus, História, tá? E hoje o fundo está um pouquinho diferente, né? Antes estava sendo os livros, tá? Agora é só uma parede em branco com a sujeirinha aqui, mas é parede de casa. Tá? A gente vai dar continuidade ao assunto que tínhamos começado na aula passada, sobre o capítulo 5, Comércio, Poder e Riqueza na África Atlântica, que a gente tratou um tema um pouquinho do neocolonialismo, a exploração do continente africano pelos europeus. E aí a gente começou lá, sociedades africanas, e agora a gente vai dar continuidade. Vamos começar falando do Gana, país chamado Gana, lá na página 52. Então, abram o livro didático de vocês e vamos começar. Jogar duro aí. Então, na página 52 a gente vai ter o seguinte. Gana era o título usado pelos reis. Significa chefe de guerra. Então, o nome do país, Gana, significa especificamente chefe de guerra. Esse reino consolidou-se a partir do século IV por meio da aglutinação de vários conjuntos de vilarejos. Diferentes formas de organização política ali conviviam. O que tornava o reino poderoso era a quantidade de pessoas sob seu controle. A gente vê que diversos desses territórios, diversos desses países, eles acabam sendo basicamente um conjunto de territórios, né? Quando a gente fala sobre a formação de determinados impérios, a gente sempre trata de cidades ou cidades-estados que podem não ser até nem ter uma limitação territorial entre eles, né? Ter um território unificado ali, todo mundo junto, como a gente vê no Brasil, por exemplo, hoje em dia, né? Bahia, Minas Gerais, todo colado ali, é só uma linha imaginária que traçando os limites dos dois estados. No caso do Gana, o processo de formação do país Gana se deu a partir de um conjunto de diversos vilarejos, como se fossem realmente diversos municípios, diversas cidades, diversos estados. Claro, lá no século IV isso ainda era, eles eram, para não dizer primitivo, assim, o termo primitivo levando em consideração que é algo muito antigo, né? Já que a gente está no século XXI, e isso aconteceu lá no século IV, então lá por volta do ano 500, 1500 anos atrás. Então é por isso que a gente trata como primitivo, algo muito antigo, né? Então o processo de formação desse reino, o processo de formação de Gana, se deu justamente assim, por essa aglutinação, por essa junção de diversos desses vilarejos. Claro que ali, cada vilarejo desse, como se fosse uma cidade-estado, lembra que a gente já falou sobre cidade-estado? Então, cada vilarejo desse, ele tem a sua organização política diferente. Como, por exemplo, como funcionavam as cidades-estados, né? Você tem uma autonomia administrativa, uma autonomia política. Cada local pode tomar uma série de decisões que independem dos outros locais, das outras cidades-estados, dos outros vilarejos. Né? Uma lei que funcione dentro de um território, dentro de um vilarejo desses, não vai funcionar da mesma forma no vilarejo vizinho. Por mais que eles tenham uma divisão que seja somente, sei lá, um rio dividindo os dois, ou simplesmente é um pedaço de terra, ali uma estradinha que passa pelo meio, é a divisão entre os dois vilarejos. Né? Então, cada um pode ter uma formação política diferente, cada um pode ter suas leis diferentes. Né? Agora, o que acaba tornando esse reino poderoso vai ser a quantidade de pessoas que há sob esse controle. Então, vai ter um chefe maior desse reino
e a autonomia administrativa desses vilarejos. A localização geográfica de Gana favoreceu o controle das mais importantes rotas comerciais da África Ocidental. Desculpa. Lembra que eu também já expliquei sobre oriental, ocidental, que é cada lado assim, tipo, a África Ocidental vai ser o lado ligado no hemisfério ocidental, é a parte esquerda da África. Então, quando a gente fala assim que a localização geográfica deles favorecia esse controle das rotas comerciais da África Ocidental, significa que é do lado esquerdo. Enfim, não tem nenhum mapinha aqui, né? Para facilitar o processo. Só lembrando assim, eu ainda meu computador quebrou semana passada, então eu não estou conseguindo fazer as edições de vídeo. Geralmente vocês veem, tem aquela palhaçadinha que aparece logo no início do vídeo, no final tem um símbolo do colégio e tudo, só que com meu computador quebrado eu não estou conseguindo fazer essas edições. Aí eu estou tendo que gravar direto no celular, e do celular já estou mandando lá pro YouTube, para a plataforma da escola, né? Mas dê uma olhadinha, dê uma procurada no mapa, a região do Gana, para vocês verem exatamente qual é a localização deles. Não tem outro aqui. Mas enfim. Lá se desenvolveram então o cultivo de cereais e a mineração de ouro. O cultivo de cereais é uma coisa bem básica, né? Se a gente for levar em consideração que a agricultura vai ser sempre o forte desses países, desses territórios, dessas regiões, até século XVIII, XIX, início do século XX, depois é que vai começar o processo de industrialização. Então a agricultura sempre vai ser o forte. Lá, além da agricultura, além desse cultivo de cereais, vai ter muito forte também a mineração principalmente de ouro. O governante controlava a distribuição das terras e das minas e contava com um exército permanente. A necessidade de você manter um exército permanente, principalmente quando você tem uma região rica em minérios e rica em ouro, é estritamente necessário, né? Você vai precisar ter um exército que vá defender justamente o seu território para impedir a invasão de outros reinos, a invasão de outros territórios quererem se apossar daquilo que pertence à região do Gana, né, ao reino do Gana. O governo e a nobreza enriqueciam com os impostos cobrados dos comerciantes, artesãos e agricultores, como todos os territórios, todos os reinos que a gente conhece desse período antigo. O Gana, ou seja, o rei, o Gana, no caso, o chefe de guerra, né, estava sempre cercado por sua comitiva e vestindo roupas exuberantes. O que é uma comitiva? Comitiva é um bando de puxa-saco que fica andando do lado dele. É como se fosse um rei, como se fosse um presidente e os seus ministros. Só que sem tanto poder de decisão como a gente vê hoje no regime presidencialista, né? Lá vai ter o rei com a comitiva, com várias pessoas que vão andar ao redor dele, meio que de puxa-sacos, mas para poder ajudar a tomada de decisões administrativas, a resolver questões de impostos, ou para resolver questões de guerras. Então sempre vai ter essa necessidade de ter um conjunto de pessoas que vão aconselhar o rei para a tomada de algumas decisões, sabendo que sempre a decisão final vai ser do rei, no caso do Gana, não o país, o rei, tá? Gana, por enquanto, Gana, rei. E ele vestia também roupas exuberantes. O que são roupas exuberantes? Tem uma expressão que a gente usa muito lá na Bahia, quando a pessoa anda extremamente enfeitada, que é a pessoa está mais enfeitada que jegue na lavagem do Bonfim. A lavagem do Bonfim, a famosa festa religiosa, mistura o sagrado e o profano, e aí o pessoal enfeitava, os jeguinham tudo lá
botava coroa de flores, botava uma roupa assim que chamava a atenção, de longe você conseguia ver ele todo assim. Então é mais ou menos isso. O rei usava roupas extremamente exuberantes, coisas assim, para poder chamar a atenção mesmo. Cheio de cores, cheio de frufrus, babados e tudo, né? Relatos da época contam que ele vestia uma túnica, sempre acompanhada de um gorro bordado em ouro, chique, hein? Bordado em ouro, e se enfeitava com colares e pulseiras. Tá vendo? Mais enfeitado que o Diego Lava, quase uma Carmen Miranda. De ouro eram também os arreios dos cavalos da realeza, assim como as coleiras dos cachorros que eu acompanhava. Imagine só você ter seu cachorrinho lá com a coleira de ouro. Você andar no meio da rua aqui, você vai ser roubado, né? Mas enfim, não importa, porque lá eles andavam com comitiva, pessoal muito bem armado até os dentes. A desigualdade social podia ser percebida no contraste entre as habitações. O povo vivia em cabanas redondas feitas de barro, enquanto os nobres e os altos funcionários públicos viviam em grandes casas de pedra. Parando para pensar, não é muito diferente do que a gente encontra hoje, né? Se a gente for pensar nos extremos em relação à pobreza mesmo, as pessoas que moram nas palafitas, as pessoas que fazem suas construções de madeira, de madeirite mesmo, não é nem nas favelas em si, porque nas favelas a gente ainda consegue encontrar as casas de tijolo e tal, sem reboco, mas as casas de tijolo e tudo. Mas aquela galera que vive em extrema pobreza mesmo, muitas vezes não tem condições de construir uma casa desse tipo, então acabam sendo casas com feito, suas paredes são de tapume, são aquelas madeiras fininhas que o pessoal usa em construção civil. E lá naquela época a diferença era que as cabanas dessa população mais pobre eram feitas de barro. Por quê? Porque você tinha uma grande quantidade de barro naquela região, então você poderia pegar de graça para fazer a construção de suas moradias, né? Enquanto isso, aquela parte da população que tinha mais dinheiro, no caso os nobres e os altos funcionários públicos, eles construíam suas casas de pedra, quer dizer, mandavam os outros construírem, mas eles acabavam morando nessas casas de pedra, porque era uma forma de demonstrar também que eles tinham algum poder aquisitivo, alguma boa influência, boa família, digamos assim, né? O reino de Gana, agora sim, Gana, o reino, que se tornou país depois, o reino de Gana sofreu inúmeras disputas e invasões ao longo de sua história. No entanto, mesmo com um exército composto de guerreiros, soldados, cavaleiros e arqueiros, foi derrotado pelos almorávidas, povo islâmico do norte da África. Sua capital, Cumbi Salé, foi tomada e saqueada por volta de 1076. 1076, então há 1000 anos atrás quase, né? O reino de Gana conseguiu reconquistar a independência, mas não conseguiu recuperar o seu antigo poderio, né? Não conseguiu recuperar esse antigo prestígio, esse antigo domínio que ele tinha, principalmente dessas rotas comerciais. Afinal de contas, parte do seu território acabou sendo tomado pelos almorávidas, e por mais que eles tenham conseguido reconquistar pelo menos partes centrais do reino de Gana, outras regiões acabaram não sendo reconquistadas. Além do mais, houve muitas perdas, né? Foram 500, depois de 500 anos, mais ou menos, né? Eles, quando conseguiram fazer essa retomada, já tinha parte do que eles tinham disponíveis de minérios já tinha sido retirada do seu território. Diversos maquinários, técnicas, tecnologias que eles tinham inventado ao longo do tempo provavelmente foram destruídos também. Então, para que se possa fazer toda a reconstrução disso,
acaba sendo com bastante tempo e dinheiro, né? Coisa que acabou se diminuindo, impedindo que eles pudessem reconquistar tudo isso que eles tiveram em algum momento. Na partezinha de documentos em foco, que a gente tem logo aí abaixo, ainda na página 52, diz o seguinte: o cronista Al-Bakri, em sua obra Descrição da África de 1087, nos conta que o reino de Gana está povoado pelos povos de Soninke, que chamam sua terra de Ouagadougou ou Ouagadou. O nome Gana é o título do rei que governa aquele império. O estado de Soninke é forte e seu rei controla 200 mil soldados. Imagina só, o rei tinha o poder sobre 200 mil soldados. 40 mil dos quais eram arqueiros que protegem as rotas de comércio de Gana. Arqueiros, aquela galera que fica com arco e flecha. O poder do rei de Gana provém do monopólio da enorme quantidade de ouro produzido em seu reino. Esta riqueza permite aos de Soninke construir e manter enormes cidades, além de uma capital com a população estimada entre 15 e 20 mil habitantes. Claro que hoje, a gente for parar para pensar em 15 mil, 20 mil habitantes, vai ser algo muito pouco, né? É como se fosse uma cidade pequena de interior, contendo esse contingente populacional, essa quantidade de pessoas morando naquela região. Só que para a época, lá em 1087, não é nem 1800, 1087, há 1000 anos atrás, 15, 20 mil pessoas dividindo o mesmo espaço, morando no mesmo território, acabava sendo bastante coisa, né? Soninke também era sua riqueza, também usa sua riqueza para desenvolver outras atividades econômicas, tais como a tecelagem, a ferraria e a produção agrícola. Claro que essa riqueza, através do ouro, através dessas trocas comerciais que eles faziam, a partir do uso do ouro, a partir da agricultura, tudo, eles vão conseguir fazer o desenvolvimento durante um bom tempo. E as trocas comerciais, principalmente com o ouro valendo muito mais do que outros produtos, acaba facilitando que eles possam extrair uma quantidade pequena de ouro e trocar por muita matéria-prima, trocar por muitos produtos em geral, né? Então, eles usavam essa riqueza para esse desenvolvimento comercial, além do próprio desenvolvimento da cidade. E a gente pula lá para a página 53 para o Reino do Mali, o Império Mali. O fundador do Império Mali foi Sundiata Keita, ou Mari Dijata, o leão do Mali. Mari Dijata significa o leão do Mali. Ao se instalar no poder, Sundiata cercou-se de militares e letrados. Militares, claro, eles sempre vão cercar desses militares porque eles estão o tempo todo em iminente guerra. Além do mais, os militares eles são especialistas em armamento, especialistas em batalhas. Então, qualquer levante popular que possa existir, que é um levante popular, qualquer revolta popular por conta da exploração do seu povo, pode ser combatida de imediato com esse poder que o rei tem sobre esses militares. Parando para pensar, hoje em dia, em um determinado país em que o presidente se cerca de militares, por que será, né? É golpe. Enfim, e letrados também, coisa que aí já esse presidente mesmo, que eu falei assim, que eu não lembro de que país mas é de um país, aí, é distante daqui. Ele é cercado de letrados também. O que são letrados? São pessoas que têm conhecimento, que estudam, que sabem ler, que sabem escrever. A gente vai ter um contingente populacional, a gente vai ter muita gente nesse período que não tem acesso a qualquer tipo de educação, né? Mas quando o Sundiata, quando ele se instala no poder, ele vai se cercar de militares e de pessoas letradas, pessoas com conhecimento, com estudo,
porque isso acaba facilitando na construção de regras, de leis, no entendimento e diálogo com outros povos, inclusive. Então, há a necessidade de você se cercar também dessas pessoas de autoconhecimento para poder embasar as suas decisões, né? É provável que, durante o seu reinado, mercadores árabes também tenham frequentado sua corte. Sundiata ficou conhecido por respeitar os costumes e as tradições das províncias que conquistou. Não dá para dizer, olha que bacana, né? Porque ele acabou conquistando, matando muita gente. Mas o que ele fez nesse caso, mesmo ele conquistando determinados territórios que pertenciam a outros reinos, ele não chegou e não tentou impor a sua vontade, pelo menos culturalmente, em relação aos costumes, às tradições, ele não tentou impor o que ele acreditava em relação a essas tradições. É como, digamos assim, é como se fosse o seguinte, um presidente desse país, que eu não conheço muito bem, mas que está por aí, tipo, ele quisesse impor a sua religião sobre os outros, né? Ele dizendo, não, porque o Estado é laico. O que é o Estado laico? Aquele Estado que suas decisões não podem ser tomadas baseadas em religião nenhuma. Afinal de contas, o país é bastante diverso, é composto de diversas religiões. Todas devem ser respeitadas. Consequentemente, as decisões que devem ser tomadas no país não podem ter nenhum tipo de embasamento, nenhum tipo de ideologia ligada à religião, né? E então, digamos assim, que o Sundiata, mesmo que ele tivesse uma determinada crença religiosa, ele, quando conquistava determinada província, ele não mandava matar todo mundo que pensava diferente dele, não mandava punir aquelas pessoas que defendiam, que pregavam outras religiões, que tinham a sua crença de outras religiões. Se a gente for fazer essa comparação com religiosidade. Aqui, quando se trata de costumes e tradições, vai envolver também essa questão religiosa, mas também se fala de cultura, se fala de produção artesanal, por exemplo. Então, isso vai ser mantido por essas províncias, por esses locais que foram conquistados. Sua administração fez o império parecer uma federação de reinos ou províncias. É como se fosse um país com diversos estados de culturas diferentes. Esse tipo de organização foi responsável pela estabilidade interna do Mali. Esse respeito que tinha pela autonomia dessas províncias, desses reinos, fez com que Mali conseguisse ter uma estabilidade. A segurança das pessoas era garantida por um exército que foi, durante muito tempo, invencível. Então não adiantava nada querer tacar o pau neles, que você levava a pau de volta. Após a morte de Sundiata, o poder foi tomado por seu filho mais velho. Mansa significa chefe de governo e fonte de todo poder, cercava-se de altos funcionários e dignatários escolhidos entre os descendentes dos companheiros de Sundiata Keita. O poder foi tomado por seu filho mais velho, Yerelenku, ou Ulin, que reinou de 1250 até cerca de 1270. Após a morte de Yerelenku, ou Ulin, fica mais fácil de falar, sucederam-lhe homens de pouca expressão, até quando, por volta de 1307, subiu ao poder um sobrinho de Sundiata, Kanku Musa, que reinou de 1307 até cerca de 1332. Dá quanto tempo aí? 25 anos? Isso mesmo? 25 anos. Em seu reinado, Mali atingiu o apogeu com Kanku Musa. É como se o Sundiata tivesse dado todas as bases para o crescimento do Mali. Durante 1250 até por volta de 1307,
Ele manteve uma certa estabilidade, né? Aquelas pessoas que governaram depois da morte do Hierelenco, de 1270 até 1307, foram uns bufa-fria, sabe? Não fede nem cheira. Pessoal que não tinha pulso firme. Mas aí quando o Kanku Musa ele entrou no poder em 1307, até 1332 ele reinando colocou o reino, colocou o Império Mali de volta lá no alto patamar, acima até mesmo do que o Sundiata Keita havia deixado. O Império Mali superou Gana em extensão, através dessas conquistas territoriais, e poder fazendo contatos comerciais com povos do norte da África. Quando a gente fala essa extensão, é uma extensão territorial também, mas não somente a extensão territorial em relação à conquista desses locais, mas também através do comércio. À medida que ele ia fazendo comércio com outros países, com os países da região norte, com reinos da região norte da África principalmente, eles vão ganhando cada vez mais reconhecimento, cada vez mais poder. O Níger e outros rios facilitavam o transporte de mercadorias, Rio Níger. Tá? Não é, tem um país também chamado Níger, mas nesse caso aqui é o rio. O Níger e outros rios facilitavam o transporte de mercadorias, em que se destacavam o ouro e anões de cola. Vocês podem reparar bem que a maioria desses reinos, a maioria desses impérios, desses territórios, que eles tenham um rio que seja grande, que corte diversos territórios, ele vai sempre facilitar e muito essas rotas comerciais. Por quê? Porque é uma forma de você escoar os seus produtos. É uma forma de você levar os seus produtos para outros países, para outras regiões, e a partir daí você vai comercializar com esses demais países. Claro que mantendo toda aquela diplomacia, mantendo a amizade, pá, não sei o quê. Mesmo que seja uma amizade baseada em interesses financeiros, mas pelo menos, somos bons vizinhos, vamos manter esse comércio bacana aí, sem precisar um querer tacar porrada em cima do outro. Vamos manter isso daí. E aí então esses rios facilitavam o transporte das mercadorias e se destacando o ouro, assim como no Ghana, Mali vai ter uma boa produção de ouro em suas minas, e a noz de cola. Extraído das florestas, esse fruto era consumido nas regiões desérticas para diminuir a sede e combater a fadiga. Querendo ou não, ainda que sejam locais que são cortados por diversos rios, quanto mais você se afasta do rio, mais seco fica, né? Então, as regiões desérticas, as regiões mais centrais da África mesmo, você vai encontrar locais que são desertos por completo. Então, esse fruto ele era consumido nessas regiões desérticas para diminuir a sede e combater a fadiga, o cansaço. No Império Mali, a economia era baseada no comércio do ouro, na agricultura e na criação de animais, a pecuária. Né? Destacavam-se o cultivo do arroz, algodão, feijão e milhete. O que é um milhete? Tipo de milho com grãos muito miúdos. É diminutivo, praticamente, de milho, né? Milho, milhete. É só lembrar assim. Então, são grãos menorzinhos. O governo cobrava impostos da população, é claro. Muitos reis de Mali eram seguidores do islamismo, a religião islâmica, o que favorecia as relações comerciais com os árabes. Os árabes eles também tinham a religião islâmica como sua principal forma de crença. Tombouctou era uma das principais cidades desse império, importante centro comercial e cultural. Nela havia centenas de escolas e sua população chegou a 25 mil habitantes. Lembra que eu falei lá que no reino de Gana, lá em Soninke, você tinha de 15 a 20 mil habitantes. Aqui, o Tombouctou chegou a ter 25 mil habitantes.
o que para a época era muita coisa. Ainda mais que geralmente eles se concentravam muito mais numa região central, né? Não eram tão afastados assim, até mesmo porque era uma forma até mesmo era uma forma de proteção. Quanto mais juntos eles pudessem ficar, melhor era para que o exército pudesse defender aquele território. Se eles estivessem muito espalhados, consequentemente o exército teria que se espalhar mais para defender o território, e isso acaba facilitando que recebam ataques de outros impérios, de outros reinos. A cidade fazia parte. Aí na página 53, inclusive, você vê uma representação da cidade de Tombuctu, que aí você vê as casinhas tudo uma do lado da outra, tudo próximas assim, justamente para ter essa proteção melhor, né? E um castelinho maior ali que é onde o rei ficava. Então havia centenas de escolas, sua população chegou a 25 mil habitantes. A cidade fazia parte da rota de caravanas que atravessavam o deserto do Saara, transportando sal, ouro, tecidos, pele e marfim, entre outros produtos. Então o deserto do Saara, tá vendo porque a noz de cola ela acaba sendo importante também para eles? Porque como eles tinham que fazer esse comércio, para poder fazer esse comércio, muitas vezes eles passavam por dentro do próprio deserto, por viverem nessa região desértica, eles tinham essa necessidade de matar a sede, de combater esse cansaço, tá? Porque é um calor de rachar na cabeça do povo, então eles tinham que se proteger de alguma forma, né? Tinham que buscar se manter sãos e saudáveis. Em fins do século XIV, Mali sofreu ataques externos que o enfraqueceram. No século XV, seus governantes fizeram aliança com os portugueses, aquele rebanho miserável de português, recém-chegados à África. Isso não interrompeu o processo de enfraquecimento do império. A partir do momento que os europeus começam a chegar em um determinado local, eles vão explorar o máximo possível. Consequentemente, se ele explora algum local, ele vai retirar as riquezas dali para eles. Opa, olha o que aconteceu com o Brasil. Os portugueses, espanhóis, ingleses chegaram aqui, levaram muita coisa, ficaram ricos e a gente ficou nessa bagaceira que a gente é até hoje. Enfim, já tem 32 minutos de aula, eu vou continuar com o Songhai, Yorubais e Bantus na próxima aula. Beleza? É isso aí. Valeu, galera. Tchau.